Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal, tá? Primeiro vídeo do canal onde você vai aprender aqui como fazer uma análise de mercado da maneira mais enxuta, mais simples, sem muita mirabolância, sem muita coisa para analisar e acaba nada dando certo, beleza? Então vem para cá, vem para a tela, beleza? E aqui você vai ver como as coisas vão ficar mais claras para você. Segue aqui a tela, tá? O que é que acontece? Eu costumo fazer uma análise de mercado de uma maneira bem simples mesmo. Primeiro a gente precisa entender uma coisa. O que é que a gente precisa entender? O mercado, ele se movimenta procurando topo e fundo. Isso é fato, tá? Se tem uma coisa que é fato no mercado, ele procura topo e fundo. Mas por que topo e fundo, Naila? Ele procura topo e fundo porque é onde existem as regiões de interesse de liquidez. Tá? Se existe um topo que reverteu e daquele topo criou uma tendência de 1.000 pontos, 2.000 pontos, ali é uma zona de interesse. Se existe um fundo que criou uma tendência de alta de 700 pontos, 1.000 pontos e ficou aquele fundo isolado, bonito, ali é uma zona de interesse. E dessa forma, do gráfico maior, do macro para o menor, isso sempre vai funcionando. Então o mercado ele funciona dessa forma, ele sempre vai buscar liquidez e todas as liquidezes estão em topos e fundos. Se você não sabia disso, saiba agora. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Então vem para cá. Olha só. Então, por saber que o mercado ele começa e termina sempre buscando a liquidez de topo e fundo, no exemplo do gráfico aqui que a gente tem essas duas médias móveis azuis, são duas médias de 200, tá? Tem uma laranjinha aqui que é uma VWAP diária e essa vermelhinha aqui menor é uma média de 20, tá? Eu deixei o setup assim para ficar mais tranquilo. Então, se eu tenho um cenário do mercado dessa forma, o que é que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar primeiro começando do gráfico maior para o menor, que é da macro para micro, que é da macro tendência para micro. Então, o que é que acontece? Eu tenho essa região de interesse aqui, tá? Eu tenho essa região de interesse aqui, onde eu vou deixar ela aqui em um azul, certo? Eu tenho essa outra região de interesse aqui embaixo. Ó, eu tenho essa outra região de interesse aqui embaixo. Isso é um topo e um fundo macro, né? De uma tendência maior, tá certo? E junto disso eu tenho toda essa pernada de queda até aqui embaixo, tá bom? E o mercado se encontra nesse momento que nem querendo romper aqui, né, essa região, mas ele não necessariamente vá, mas ele se encontra aqui nesse cenário. Então eu tenho um topo e um fundo macro. Minha segunda análise continua em topos e fundos. Eu vou apertando o gráfico, eu vou diminuindo esses topos e fundos para depois procurar onde ele vai buscar primeiro, né? Só que antes disso, marquei o primeiro topo e o primeiro fundo macro, eu venho com a FIBO, tá? Marco o fundo dessa FIBO, dessa tendência para esse topo, e eu vou entender a região de interesse no decorrer da retração dessa pernada de queda. Eu tenho um topo, tenho um fundo, mas é claro que o mercado ele não vai reto nesse topo ou vai reto no fundo, e é assim que funciona. É óbvio que ele vai fazendo pivô, vai fazendo pullback, vai buscando liquidez menores para depois ir para as maiores. E das maiores ele volta para as liquidez menores, entendeu? Isso é algo que você tem que entender. O mercado ele busca liquidez em topo e fundo, ele busca do maior para o menor e depois do menor para o maior novamente ele vai se repetindo esse ciclo, tá? Então primeiro eu tenho um topo e um fundo macro, eu tenho uma FIBO dessa pernada inteira de queda. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou marcar mais um topo e mais um fundo, espremendo o preço, para ver o que acontece, certo? Então eu tenho esse topo aqui isolado do gráfico. Ainda é um topo macro, né? Que a gente vê que o mercado está lá embaixo, então ainda está afastado, né? E eu tenho, e por enquanto, esse topo com o mesmo fundo, tá? Então o que é que acontece? O que é que eu vou espremer mais ainda o gráfico para ir buscando essas liquidez. Então eu tenho outro topo aqui, ó, que é outra região de interesse, que é essa região aqui, né? Essa outra região de interesse também me diz que o gráfico pode vir buscar aqui com certeza em algum momento, tá?
e eu tenho essa FIBO. E está confluindo o quê? Com um nível de 38 de FIBO, né? Está confluindo com o nível de 38 de Fibonacci aqui, não é isso? Então, o que é que acontece? Aí, isso aqui é o mercado fechado. Exatamente nesse ponto aqui onde está a setinha, ele está o mercado fechado. Daí o mercado ele abre, né? Ele vai começar a andar e a gente começa a andar, ó, ele abriu, respeitou esse fundo, ó. Abriu aqui em cima com um gap, né? Vocês podem ver que ele abriu aqui em cima com um gap junto das 2.200 e se manteve acima das 2.200. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor como eu enxergo as 200, tá? No gráfico. Para mim elas são primordiais. Então o que é que acontece? Ele nasce aqui nas 2.200 e se mantém acima, né? Tudo que ele se mantém acima, o que é que a gente entende? De onde ele está mais próximo, qual é o topo, né? Como ele respeitou esse fundo aqui embaixo, né? Que eu vou colocar esse fundo aqui em rosa para ficar mais destacado. Como ele respeitou esse fundo aqui embaixo, que eu já tinha marcado, onde está mais fácil dele buscar? Está mais fácil dele buscar onde? Qual é o topo que tem uma liquidez mais considerável, mais próximo de buscar? Beleza. Ele poderia daqui romper, buscar fundos mais embaixo de outras regiões lá para trás do gráfico, mas aí ele já rompeu e já nasceu acima das 200, né? E se a gente vai fazendo aqui o mercadinho aos poucos, ó, você vai vendo que ele vai andando, tenta romper as 2.200, não consegue voltar acima, né? Começa a brigar ali, lateralizar, opa, buscou a região de interesse, a primeira região de topo, né? Daqui ele poderia cair, buscou a primeira região de topo. O que é que acontece aqui nesse exato momento? Ele buscou uma primeira liquidez do gráfico. Só que no meio do caminho, lembra que sempre coloque FIBO no meio das suas análises, sempre coloque FIBO. Por quê? Se a gente pega uma FIBO, eu marco desse fundo para esse topo, uma FIBO menor, deixa eu apagar a maior aqui. Eu boto uma FIBO menor, eu percebo que o gráfico, ele está, vou aproximar ele aqui, ó, ele está, ele brigou entre a região de 38, 50 e 61. E exatamente nesse ponto foi onde ele engatilhou, junto dessa 61, né? Ele engatilhou para buscar a região de topo. Então, você marcar topo e fundo para entender qual é o topo e qual é o fundo que o gráfico vai buscar, você tem que sempre entender que ele vai buscar as liquidez de topo e fundo menor. Daí que ele busca, ou ele volta para um fundo, nesse caso aqui ele buscou a liquidez desse topo, né? Ele buscou a liquidez desse topo. Ou ele vai voltar, ou ele vai continuar alta para buscar a liquidez mais acima, né? Então, a FIBO ela te mostra os pontos que ele vai travar no meio do caminho. Ou para ele travar, e nesse caso aqui, ele travou, rompeu, engatilhou acima da 61 e continua alta, ou a partir dessas travas, ele poderia criar uma tendência de baixa, né? A partir dessas travas, em vez de ele respeitar aqui, ele poderia ter caído e voltado para o fundo, mas não foi o que ele fez, né? Mas essa maneira de você enxergar o mercado, sempre olhando para os topos e fundos macro e micro, vai lhe dar uma confiança melhor de você fazer suas operações. Mais uma vez, é claro, não é só isso. Isso é para você ter uma análise de pré-mercado mais assertiva. Então vamos continuar aqui, tá? Vamos continuar aqui. Vou afastar o gráfico de novo. Ele buscou a liquidez, a primeira liquidez desse fundo, desse topo aqui, né? Veio e buscou essa liquidez aqui. Daí, quando ele busca essa liquidez, eu penso, estou aqui e tal, poderia ter feito uma primeira entrada com os seus gatilhos. Eu teria feito uma entrada nesse ponto aqui para buscar esse topo, né? Porque faz parte do meu operacional, não sei qual é o seu operacional. Mas seja lá qual for, essa visão vai te ajudar muito, tá? Buscou, beleza. Daí o mercado continua andando. O que é que ele está fazendo aqui? A partir do momento que ele se mantém acima dessa região, né? Ele está me mostrando que ele já me confirmou que ele não quer descer, ele vai reverter a tendência. Então, o que é que acontece? Quando ele me mostra que ele continua acima dessa região, o
que ele buscou, né? Essa região aqui em rosa, eu entendo que ele não quer mais cair. Só que para eu ter uma confiança que ele vai continuar subindo, eu vou sempre ter o auxílio de uma FIBO. Lembra da FIBO maior aqui, ó? Só que, qual é o último topo relevante? É esse aqui. Onde é que ele está agora? Ele está exatamente numa região de 61.8 de FIBO. Né? Ele está exatamente na região de 61.8. Ele acabou de chegar na região de 61.8 aqui, ó. Vou colocar em verde para vocês verem. Região de 61.8. Está exatamente nela. Né? Nessa região de 61.8, eu começo a entender que o gráfico daqui, ele pode de repente fazer uma queda e voltar lá para o fundo, ou fazer pullback até aqui as médias de novo para depois subir. Então, estou aguardando. E o mercado continua andando. Opa, rompeu a 61.8. A partir do momento que ele rompe a 61.8, eu tenho que esperar uma confirmação acima dela. Se eu tenho uma confirmação acima da 61.8, eu vou entender que o gráfico ele quer buscar mais liquidez de topo, né? Essa liquidez aqui debaixo desse topo que ele já rompeu, ainda não está bom, ele quer buscar mais. Então o mercado continua andando, opa, lateralizou na 61.8, como vocês podem ver aí, ó. E está querendo fazer gatilho. Eu jogo, opa, fez a barra de ignição, confirmando a continuidade alta. Me confirma que ele quer buscar mais liquidez em topo, tá? E eu tenho meus topos. E qual é o topo mais próximo? Já que ele se manteve acima da 61, o topo mais próximo é onde está o 100% de FIBO, que é exatamente aqui, nesse ponto. Vou mudar a cor aqui para vocês identificarem. Ó, vou botar em vermelho. Esse é o próximo topo de interesse do mercado, né? Então, o mercado está andando aí, ó. Vamos jogar, tá rolando, pá, ó, subindo. Claro, ele nunca vai de uma vez. Então, o gráfico ele tá aí andando. Tô clicando dessa forma porque fica interessante de você ver de repente o gráfico em movimentação. Foi lá, próximo do topo, captou algumas liquidez daquele topo, desceu, subiu, lateralizou, enfim, pegou a liquidez desse topo. Então vocês entendem que dessa forma que o mercado ele sempre está buscando a liquidez de topo e fundo, gente. Sempre é obrigatório fazer isso, tá? Se ele não buscar nesse contexto, ele vai buscar no contexto ao contrário. É só uma questão de você alinhar essa maneira de ler o mercado, porque isso é uma análise de pré-mercado, para que você possa alinhar com o seu operacional, com os seus gatilhos de entrada. Tá bom? E pode ver que foi um dia super direcional, muito amplo e teria dado para fazer bastante grana com esse mercado. Claro, mais uma vez, não é tão simples assim, não é só dessa forma que tem que se fazer, né? Não é só isso que você vai ganhar dinheiro, isso aqui não é isso que vai lhe dar dinheiro, isso vai lhe ajudar, é um complemento, adapta para o teu operacional. Pega esse conceito de pré-mercado, marca topo e fundo macro, marca topo e fundo micro, vai espremendo o gráfico e vai vendo as liquidez do menor para o maior e depois do maior para o menor, que você vai conseguindo ser mais prático, porque o gráfico ele é simples. Às vezes somos nós que dificultamos, colocamos um monte de indicador, um monte de média, um monte de coisa, fica operando no achismo, eu acho que vai para cá, acho que vai para ali, entendeu? Vamos dar mais um exemplo no dia de hoje. Isso é um gráfico de dias mais antigos, vou dar um exemplo no dia de hoje, né? Dia 3/10, onde o mercado deu um exemplo um pouco diferente, tá? Vamos voltar o gráfico aqui para o dia de hoje, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o mercado que finalizou ontem dessa forma. Tem o mercado que finalizou ontem dessa forma aqui, ó. Opa, aqui deu gap. Deixa eu só botar aqui rapidinho. Mercado que finalizou nas duas médias de 200 para queda, dia 3/10, né? Ele finalizou dessa forma.
O que é que acontece nesse cenário aqui? Eu tenho, e mais uma vez vou marcar, um fundo macro, né? Eu tenho esse fundo macro aqui. Eu tenho esse fundo macro, colocar em amarelo, e eu tenho esse topo macro aqui. Por que eu marco dessa forma? Para entender como é que o mercado anda, ou em qual ponto do gráfico ele está. Coloco uma Fibo macro aqui para ver se o gráfico na atualidade ele está em algum ponto de Fibo. Ó, ele quase chegou na 61 aqui, 50% de Fibo. Fez um fundo mais baixo, 50% da Fibo, né? E derreteu lá para baixo. Beleza. Agora eu vou pegar um topo e um fundo menor, da micro tendência menor. O que é que eu tenho? Eu tenho esse fundo aqui, que foi onde ele finalizou, né? Vamos colocar o gráfico mais perto. Eu tenho esse fundo. No que eu tenho esse fundo, eu tenho esse topo menor também, né? E como eu tenho esse topo menor, o que é que acontece? Pego mais uma vez o que? A minha Fibo e marco. Puxo do fundo para o topo e entendo onde é que o mercado está. O mercado não chegou nem em 38% de Fibo. Era interessante que amanhã, vamos supor que hoje é ontem, tá? Que ainda não aconteceu o gráfico de hoje. Será interessante que amanhã, dia 3 do 10, o gráfico viesse pelo menos em 38%? Seria. Para depois ele cair? Seria. Mas vamos esperar ele abrir. Daí já é hoje, né? O mercado abre com gap de baixa. O mercado abre com gap de baixa, já anulando esse fundo. O que é que eu faço agora? Por enquanto, anulou esse fundo, eu tenho ele aqui, mas ela agora vira uma referência de pullback, né? Ele vira uma referência de pullback, não mais um fundo isolado, porque ele já nasceu rompendo. O mercado continua andando, vai lá, começa a subir. Opa, chegou na região de pullback do meu fundo isolado, antes da abertura do mercado, para agora um fundo de referência para pullback. Agora eu vou entender se esse gráfico ele vai continuar e vai voltar acima da região, né? Se ele vai voltar acima da região para buscar lá em cima, ou se isso aqui realmente me confirma um pullback para ele cair e buscar o quê? O meu fundo macro. Lembrando, liquidez está em topo e fundo. Isso é fato. Então, eu preciso ver os gatilhos, como é que o mercado vai se comportar. O mercado continua indo, chegou nas 200, quis romper as 200, voltou abaixo, aproximou mais, deixa eu aproximar mais aqui para vocês entenderem, voltou abaixo com força. Confirmou o meu pullback a continuidade? Poderia vender aqui? Até poderia, mas o stop ficaria de 630 pontos. O mercado vai lá, faz o pullback novamente, confirma uma vela, aqui eu poderia ter vendido, meu stop já poderia ficar de 280 pontos. Confirmou mais, brigou mais. Quando ele faz isso, para mim, nesse contexto aqui, ele mais do que já confirmou, nessa barra aqui, ele mais do que já confirmou que realmente ele quer buscar a liquidez do fundo macro, que é onde está essa região amarela. Lembra? O topo e o fundo macro que eu marquei? Como ele se manteve abaixo, nessa barra aqui, poderia efetuar uma venda. Que foi o que eu fiz hoje. Efetuei uma venda nessa barra. Daqui, colocaria o meu stop acima ali e deixaria o trade rolar. Mercado rolando com suas oscilações, normal. Precisa-se ter psicológico para aguentar essas voltadas do gráfico. Aqui começa a ficar interessante porque realmente o gráfico ativa uma tendência e busca a região macro. E quando é que você confirma que ele buscou essa liquidez de topo de fundo? Quando ele termina esse topo e fundo rompendo. Terminou esse topo e fundo rompendo, está trabalhando abaixo já desse topo, desse fundo macro. E assim, antes disso acontecer, quando começou a acontecer, e assim, antes disso acontecer, quando começou a acontecer, me deu uma confiança melhor
de continuar a operação, né? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Espero que tenha sido de grande valia. Isso, quando eu aprendi a ver o mercado dessa forma, me ajudou muito, muito mesmo. Isso faz com que a gente simplifique as coisas, não fique mirabolando muito, tá? Espero que você tenha gostado, espero mesmo que você tenha gostado. Já se inscreve no canal, curte, compartilha, apresenta para o teu colega que opera mercado contigo se você está muito perdido. Cara, garanto que isso vai ajudar muito, tá? Muito mesmo. Valeu, tamo junto. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Valeu!